Eu sou a Jaqueline Frois, sou bióloga e paisagista e também estou na TV Relacionamento. Assistam minha entrevista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estamos começando mais um programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. Comigo aqui, Rose Fênix, na TV Relacionamento. E como esse mês é o mês das mulheres, então esse mês só vai entrevistar mulheres, tá? No mês passado eu fiz mais homens e hoje mais mulheres. E mulheres, olha, bacana. E hoje nós estamos aqui com a Jaqueline Frois, bióloga e paisagista. Como vai, Jaqueline? Tudo bom? Tudo bem, Rose, e você? Ah, graças a Deus, melhor agora, né? Conhecendo você pessoalmente aqui na nossa TV. Muito obrigada, é um prazer Obrigada a estar você. aqui, obrigada pelo convite. Maravilha, por nada. Eu quero que volte sempre, né? Sim. Jaqueline, fala pra mim, como que você escolheu ser bióloga? Eu, desde criança, gostei de bicho, de planta, de natureza. E, na realidade, eu gostava mais de bicho, então eu queria ser veterinária. Sim. Tentei, inclusive, mas não consegui, infelizmente. Faculdade pública, só tinha pública na época que eu prestei vestibular. Sim. E eu não tinha condições de arcar com uma faculdade, com as despesas secundárias de uma faculdade pública, né? Moradia. Livros, enfim. Alimentação e tudo mais. Não pagaria a faculdade, mas teria todos esses custos. Claro. Então, eu terminei desistindo da veterinária, mas eu queria alguma coisa na área. Então, eu parti para a biologia, que era um outro encanto que eu sempre tive. E me achei na faculdade. Fiz uma ótima decisão. Mas é engraçado, Aí você gostaria de ser veterinária, sim, depois fez biologia. Uhum. E não mexe com os bichos. Como que é isso? Não mexo com os bichos, mas dentro da biologia eu mexo com as plantas. Ai, que lindo, gente. É verdade. Mexo com as plantas, porque a biologia é uma área imensa, né? Você pode trabalhar com várias coisas dentro da biologia. Sim. Com humanos, com animais, com plantas, com pesquisas diversas. E eu fui para a área do paisagismo. Eu trabalhei muitos anos na área comercial. Então, eu fiz faculdade de biologia, mas no início da faculdade eu já comecei a trabalhar com área comercial, porém dentro da área de saúde. E aí, quando chegou aquele momento da gente pensar na transição de carreira, né, eu pensei que eu queria voltar para as minhas raízes da minha graduação. Então, foi quando eu decidi pelo paisagismo. Que é a parte de botânica, hein? Que é a parte de botânica, sim. Gente, exatamente. Que maravilha. Nossa, paisagismo, eu tenho lido bastante também, que eu sou muito ligada com a natureza, eu gosto muito. O momento que eu preciso, sabe, me revigorar, são as plantas. Exatamente. Então, você abraçar uma árvore, aquela coisa toda. E o que você faz é lindo, Sim. É incrível demais. Sim. Fala pra gente, como que contrata um paisagista? Por exemplo, num condomínio, por exemplo. Certo. O cliente, ele enxerga a necessidade de ter um paisagismo, não é? Condomínio, normalmente, já é um padrão ter um paisagismo. Então, se já existe um jardim e ele precisa ser apenas revitalizado, ele entra em contato com o paisagista vai, analisa o jardim, avalia o reaproveitamento de algumas plantas já existentes. Sim. Porque a gente precisa pensar nisso também, né? Porque uma planta, nem sempre quando ela está doente ou quando ela está fraquinha, ela morreu, dá para recuperar. Então, o ideal é a gente sempre fazer esse reaproveitamento, reciclagem da vegetação. Então, a gente faz esse levantamento e apresenta um novo projeto para o cliente.
e ele aprovando, a gente faz a implantação. Tá. Então, aí essa parte burocrática, que vê a localização, a claridade, o tipo de planta, isso é que você, é a sua parte. Exatamente. Quando um cliente solicita um jardim, existe um cronograma para a gente seguir, né? Então, eu tenho que ir até o local, avaliar esse local, verificar a luminosidade, quantas horas de sol, se tem sol, se não tem sol. Áreas sombreadas, dificilmente a gente vai conseguir cultivar plantas, então eu tenho que sugerir uma outra solução para o cliente, como uma pisada, um pedrisco, alguma coisa que não seja vegetal. Então eu faço essa avaliação do local, né, condições de luminosidade, se chove no lugar, se é aberto ou não. Também eu faço uma entrevista, se é uma residência, uma entrevista com os moradores, para saber como é a rotina deles. Tem filhos, tem animais, tem quem cuide das plantas no dia a dia, porque existem plantas tóxicas, então a gente tem que tomar cuidado com aquelas crianças que gostam de mexer, comer plantinha, cachorro que gosta de cavucar o jardim. Sim. Então eu tenho que ter todos esses cuidados para que a gente leve tanto a beleza do jardim quanto a funcionalidade e a segurança dele para aquelas pessoas que vão conviver naquele lugar. Gente, nossa, é incrível. Eu achei assim, um trabalho dela assim, maravilhoso. Eu não conhecia muito bem a respeito de paisagismo e comecei a ler para entender um pouco melhor, né, referente à situação. Mas eu vi que o paisagismo, além de tudo, ele traz o quê? Paz, tranquilidade, além, né, de a funcionalidade de melhorar o ambiente, deixar o ambiente mais agradável, né, mais tranquilo. Eu vi também a questão de ser um ambiente pequeno, por exemplo. Um ambiente pequeno, às vezes a pessoa fala que é tão pequeno, não dá para fazer nada. Dá ou não dá, Jaqueline? Dá para a gente ter jardim em qualquer lugar, inclusive dentro de um vidro, que são os terrários, por exemplo. Então você consegue criar um mini jardim dentro de um vidro. Claro que um vidro grande, mas você consegue. Então esses são chamados os terrários. E são os menores jardins que a gente encontra. Mas a gente tem muita em São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo, atuo basicamente em São Paulo, mas também tenho clientes fora. Tenho cliente em Santos, no interior de São Paulo, Belo Horizonte, tenho clientes em vários lugares. Mas em São Paulo a gente tem uma característica de muitos apartamentos, né? Então, muitos apartamentos com varanda, e às vezes a pessoa quer ter um jardim e acha que o espaço não é suficiente. Então, a gente pode trabalhar com um mix de vasos de vários tamanhos. Existe uma outra solução muito interessante que tem sido muito utilizada e que, inclusive, eu faço muito, que são os jardins verticais. Então, a gente leva o jardim para a parede. Verticais, exatamente. Ocupa menos espaço. Ocupa menos espaço e a gente consegue reaproveitar, né, e otimizar o espaço que o cliente já tem. Sim. E me fala um pouco assim da questão da sustentabilidade junto com o paisagismo. Sim. A gente percebeu, principalmente no período pandemia, pós-pandemia, que as pessoas, como ficaram muito tempo dentro de casa, elas começaram a olhar para o ambiente delas sem plantas e, em alguns casos, um ambiente com plantas, porém mal cuidadas. Então, as pessoas começaram a se interessar muito por plantas. E eu acho... Você também? E isso virou, assim, um hobby para algumas pessoas, né? Uma terapia até, porque você estar confinado dentro de casa, naquela situação de pandemia, que estava todo mundo com muito medo, e aí foi onde as pessoas perceberam mais o poder terapêutico das plantas, né? Porque as pessoas passavam um tempo ali cuidando das plantas e se sentiam melhores, né? Tem até as pessoas que conversam com plantas, né? E as plantas respondem. Terapia. E elas respondem como, né? Florescendo mais bonitas, elas ficam mais saudáveis. Eu costumo dizer assim que eu sei quando um cliente gosta do jardim, porque as plantas, elas são muito mais bonitas. Então, essa questão da sustentabilidade que você me perguntou, eu penso que desde que você tenha pelo menos alguma planta perto de você, já é um grande passo para a gente pensar e contribuir com a sustentabilidade do planeta, porque a gente está enfrentando uma crise climática muito grande.
não é? Haja vista esses calorões, isso tudo por conta de poluição, de desmatamento. Então, as pessoas já há alguns anos vêm pensando na sustentabilidade, mas as ações que têm sido feitas, embora sejam bastante importantes, ainda não são suficientes. Então, as pessoas precisam verdejar mais as cidades, as casas, porque as plantas realmente têm um papel muito importante na preservação do planeta. Nossa, é maravilhoso, e é verdade, gente. E a questão também da sustentabilidade é que as pessoas realmente consigam enxergar, né? Tem um olhar diferente da contribuição que você dá para a melhora do ar, né? A melhora da sua saúde como um todo, né? E, bom, é isso. E me fala uma coisa, em relação às varandas. Você acha que as varandas hoje em dia elas estão mais eficazes ou eficientes, digamos assim? Porque você chegar numa varanda, às vezes tem um monte de fio pendurado, ou então a janela do vizinho, ou até mesmo o telhado do vizinho, você está vendo ali. É uma coisa bacana para você fazer um painel muitos clientes pedem vegetação nas varandas, principalmente por conta da privacidade, né? Em locais que a gente tem prédios construídos muito próximos, né? Torres muito próximas umas das outras, as pessoas perdem a privacidade porque tem outra janela em frente. Isso. Então, muita gente pede um paisagismo em varanda pela questão da privacidade. Além, claro, de que a pessoa gosta de planta, que quer dar um ar mais vivo, né, numa construção tão dura que é uma casa, um apartamento, né, uma construção civil. A vegetação ela vem para quebrar isso, né, quebrar o cinza, quebrar o duro, trazer leveza, trazer movimento, trazer vida, literalmente, para aquele ambiente. Então, além disso, as pessoas querem também ter a privacidade, principalmente nos apartamentos. Exatamente, que hoje em dia é o que mais tem. É o que mais tem, né? É apartamento. Exato, e sempre outros em construção, né? Muitos sendo construídos. E a gente vê também que os apartamentos mais modernos, os condomínios mais modernos, eles estão muito voltados para essa questão de ter o paisagismo, tanto na área comum quanto dentro dos apartamentos. Então tem algumas construtoras que inclusive já entregam apartamentos com jardim, com canteiros dentro do apartamento. Então a gente vê que é um movimento que segue em frente e a tendência é sempre crescer, cada vez mais. Então o momento da contratação do paisagista no início da obra ou não? O ideal é isso, o ideal é isso. Mas acontece isso? Mas normalmente não acontece, porque o paisagismo, ele entra, a execução do paisagismo, ela entra no final da obra. Então, o cliente, ou o arquiteto, ou o engenheiro, enfim, os profissionais que estão trabalhando naquela obra, eles deixam para pensar no paisagismo para o fim. Só que no final, muitas vezes a gente já não consegue mais interferir na infraestrutura básica para o jardim. Aí o cliente já pôs piso, já pintou parede, eu chego lá e eu falo, eu preciso de um ponto de água e um ponto de energia, né? Um ponto de água para fazer irrigação para o jardim. Tem que ter irrigação. Tem que ter irrigação, exatamente, porque as plantas, assim como nós... E aí precisa de um ponto de energia. E precisa de um ponto de energia ou para ligar um aparelho temporizador para controlar essa irrigação, ou para colocar uma iluminação específica para o jardim. Então a gente precisa disso. Se eu chego no final da obra e não tem esses pontos, inviabiliza a execução do jardim. Então às vezes o cliente deixa de ter um jardim como ele queria, como ele sonhou, porque não chamou o paisagista no início. Então a gente sempre conversa com os nossos colegas profissionais de outras áreas que são afins, né, à obra e ao paisagismo, como o engenheiro, o arquiteto, para que a gente seja chamado no início, para compatibilizar os projetos, não é? E que a gente lá no final da obra possa entrar tranquilamente e realizar o sonho do cliente de ter aquele jardim lindo, exuberante. Agora, nossa, é maravilhoso. Agora me fala uma coisa, que a gente está com pouco tempo agora, né? Qual que é a diferença do paisagista para o jardineiro?
Certo. Existe uma diferença. Existe, é verdade. O jardineiro, ele é o profissional que executa plantio, que faz a manutenção no jardim, enquanto que o paisagista, ele é o profissional que elabora o projeto inicial. Então, a gente vai saber, junto com o cliente, qual é a expectativa dele. Então, eu vou fazer um projeto, eu vou colocar no papel, fazer um desenho 3D para mostrar para ele se eu conseguir entender a ideia. Então, eu mostro imagens e a partir do momento que o cliente aprova esse projeto, aí sim que a gente parte para a execução. E é nessa hora da execução que entra o jardineiro junto com o paisagista coordenando a implantação desse jardim. Viu, pessoal? Então é isso. Eu tenho visto aí, o pessoal fala, não, mas o paisagista ele mesmo planta. Não, não é assim. Pode acontecer, se ele quiser fazer. Sim. Mas, na grande maioria, é o jardineiro. E o paisagista, ele faz o projeto. Ele cria Ele cria o projeto. Coloca no papel o sonho do O cliente. sonho do cliente. Exato. Olha que maravilha. Fala pra gente, então, as nossas redes sociais, as suas redes sociais. Sim. O meu Instagram é Jaque Frois Paisagismo. E tenho também Facebook, que é Jaqueline Frois Paisagismo. E são essas as minhas redes. Então, pessoal, se vocês precisarem melhorar aí o seu ambiente e deixar mais alegre, mais feliz, mais contente, com mais um ar mais puro e é aquela conexão com a planta, né? Eu acho que só quem tem realmente que sabe, mas experimentem, tá? Então, hoje eu falei com Jaqueline Frois, ela é paisagista e bióloga aqui na TV Relacionamento. Programa Rose Fênix. Pessoal, um grande beijo para vocês, até breve e tchau, tchau.